Tudo bem? Olá, Tudo bem, Dora? bem, obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Outro Livro. Muito obrigada. É uma grande honra para mim estar aqui nesta conversa e quero também felicitá-lo pelo seu canal, porque é maravilhoso. É uma iniciativa maravilhosa para divulgar a literatura, para promover a leitura, para tudo isso. Muito obrigada. Ah, que joia! Então, quando a gente criou o canal, né, eu e a Ana Beatriz, a gente queria justamente fazer um arquivo bastante aberto, pegando essa diversidade da língua portuguesa, né? Então, já entrevistamos aqui autores moçambicanos, vamos conversar com o João Melo, de Angola, já Uhum. conversamos com a Rosa Oliveira, uma poeta aí de Portugal. Sim, sim, conheço também. Já tratamos aqui de autores na diversidade da literatura brasileira também, com um autor indígena, já tratamos aqui com as literaturas afro-brasileiras que acontecem no interior do nosso país aqui. Então a ideia é fazer essa pletora mesmo de literaturas em português. Hoje nós vamos falar então com a Dora Nunes Gago, a respeito do livro de contos dela. Ela vai mostrar aqui para gente. Uhum. O Floriram por Engano as Rosas Bravas, que saiu em Portugal, né, pela Edições Humus, agora em 2022. Como eu disse, é um livro de contos, tem ali 20 e tantas narrativas relativamente curtas. O livro conta ainda com o prefácio do professor José Cândido de Oliveira Martins, que dá uma ideia bastante ampla da obra da Dora, né, e faz uma leitura bastante atenta desse volume também. A Dora, para quem não a conhece, ela é de Portugal, né? Nasceu ali no Algarve, em São Brás do Alportel, em 72. Atualmente ela é investigadora na Universidade Nova de Lisboa e foi professora associada de literatura no Departamento de Português da Universidade de Macau, na China, tendo sido diretora e vice-diretora desse departamento desde 2012. Ela é doutorada em literaturas românicas pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em estudos literários comparados pela Universidade Nova. Tem uma série de outros itens na biografia da Dora, né? Além das publicações acadêmicas, tem uma série de livros. Eu vou deixar tudo isso na descrição aqui do vídeo, né? Ela é uma autora de uma dezena de obras, pelo menos, e é uma escritora, uma intelectual que também, além de atuar em Portugal, rodou o mundo, né? Esteve na Ásia, esteve no Uruguai, nos Estados Unidos, e acho que o livro dela também dá um pouco essa noção de uma geografia mais ampliada, o que é muito interessante também. Então, recomendo bastante esse livro, gostei bastante dele. Assim, me surpreendeu, eu esperava uma narrativa mais na onda do exotismo ou da viagem de mão única para a Ásia, e a gente vai lendo e vai vendo que as coisas são muito mais diversas ali, e isso nos pega de um jeito muito interessante. Então, Muito Dora, obrigada. imagina, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que você nos explicasse um pouco sobre o título do seu livro, que faz referência ao Camilo Peçanha, né? E que justamente aproxima o seu livro de algo que eu achei muito interessante também, que ele não fecha exatamente os sentidos das narrativas. Eu acho que são narrativas muito abertas e isso nos leva um pouco para o ambiente da poesia. Como foi essa relação com a poesia numa obra de contos, principalmente essa referência a Camilo Peçanha? Este verso, Floriram por Engano as Rosas Bravas, é um verso de um dos poemas da Clepsidra, que eu estudei quando tinha aí uns 18 anos, quando estava a terminar o ensino secundário. Eu lembro-me de ter analisado esse poema na escola, numa aula de português. E não sei porquê, foi um poema que me marcou, sobretudo este primeiro verso. Foi um verso que ficou dentro da minha cabeça durante todos estes anos. É um poema que fala, no fundo, sobre as ilusões, sobre as desilusões, sobre os castelos.
castelos doidos, não é? Portanto, os castelos de sonhos que se constroem e que se destroem, sobre os próprios desenganos e desencontros que ao longo da vida vamos tendo, não é? É um verso também com um teor simbolista bastante forte. Então, durante muitos anos, eu fiquei com esse verso dentro de mim e pensei que gostava de criar algo a partir dele. Depois, em 2012, cheguei a Macau, comecei a trabalhar na universidade, primeiro como professora auxiliar, depois mais tarde como professora associada, e comecei a escrever alguns contos, não é? Que tinham muito a ver com aquilo que eu ia percebendo, um pouco uma tentativa também de conseguir apreender melhor aquele mundo tão estranho que me rodeava, uma forma de o tentar compreender. A certa altura eu já tinha alguns contos escritos, no total, depois na versão final ficaram 24 narrativas, e eu percebi que aqueles contos encaixavam no título que eu tinha dentro da minha cabeça, não é? Então juntaram-se as duas coisas. Sim. E eu percebi que finalmente tinha criado alguma coisa que se adequava àquele título do Camilo Peçanha, e claro, é também uma forma de homenagear esse grande poeta simbolista que viveu muitos anos em Macau, que faleceu em Macau aliás, que está lá sepultado Uhum. no Sim. cemitério de São Miguel Arcanjo. É um poeta que tem alguma influência aqui na poesia brasileira, né? Alguma relação com a poesia modernista mesmo Sim, brasileira. sim. Ele, Recentemente, recentemente não, há umas 2 décadas saiu um volume das obras relativamente completas do autor pela editora da Unicamp. Não sei se foi reeditado, se isso está esgotado, mas é um autor sempre interessante de ser lido, e eu achei essa relação com essa ideia do simbolismo muito presente na sua obra, ainda que converse com o realismo de perto também. Eu acho que principalmente os finais, esses finais mais em aberto que os seus contos trazem, conversam muito bem com essa ideia presente na obra do Peçanha. Dora, eu queria te perguntar sobre a estrutura do livro, né? Você acabou de nos contar aí que são 24 contos. Como é que você montou esse livro? Você disse que foi escrevendo a partir ali de 2012. Eu tinha a ideia, a princípio, de que eram contos mais recentes, até porque alguns fazem um deles, pelo menos, sim, faz menção à pandemia de sim, Covid, né? sim, sim. E foram publicados mais recentemente algumas revistas, periódicos, tal. Então eu tinha essa ideia de que era uma produção mais recente, mas pelo que você está dizendo, é algo Uh, que se estendeu ao longo de quase uma década, sim, aí, sim, pelo sim, menos. é verdade. Foram pelo menos mais de, sim, quase uma década. Eu, curiosamente, o primeiro que eu escrevi foi precisamente A Chegada, Uhum, porque eu tinha visitado Macau em 91, quando ganhei um prémio de escrita de um concurso da Comissão dos Descobrimentos Portugueses. Eu tinha uns 19 anos, e foi algo fascinante. Foi assim o meu batismo de voo. Eu nunca tinha sequer viajado de avião, e foi assim muito curioso ter sido precisamente para visitar Macau, não é? sim. E ia com um grupo de outros jovens que tinham também sido premiados no mesmo concurso, porque era um concurso distrital, portanto era atribuído nos vários distritos de Portugal, e havia ainda outros que tinham mesmo comprado a viagem, portanto iam também no mesmo grupo. Então foi depois, para mim, um grande choque o regresso a Macau, porque Macau já não tinha nada a ver com aquele Macau que eu tinha dentro da minha cabeça de 1991. Desde a passagem, sobretudo desde a passagem para a administração chinesa, que aconteceu no final de 1999, houve um boom dos casinos, houve uma explosão urbanística, não é? Um desenvolvimento assim imenso. E então eu
tive dificuldade em reconhecer aquele território que eu tinha encontrado, não é? Havia tanto tempo. Claro que depois, quando se vai visitando, as marcas, algumas continuam, não é? E vai-se descobrindo. Mas esse primeiro conto, que se chama A Chegada, em que a jornalista Soraya refere precisamente isso, portanto, tem esse pequeno conteúdo também inspirado numa experiência autobiográfica. E foi isso, os contos foram sendo escritos ao longo de quase uma década. Os últimos foram realmente já perto aliás, o último foi muito, muito pouco tempo antes da publicação. Foi já precisamente por altura da pandemia. Aliás, foi a pandemia que ditou o meu regresso a Portugal. Caso contrário, provavelmente ainda estaria em Macau, mas a verdade é que a situação se tornou muito complicada. Foi complicada em todo o mundo, mas claro que há lugares onde há outras particularidades, não é? Que tornam a situação ainda mais dura. E foi o caso. Depois, relativamente à própria organização, aqui os 24 contos foram 24 porque achei que seria um buquê de rosas bastante, enfim, bastante adequado, não é? O número de 24 para esse buquê. E depois também foi, tendo em conta o número de contos que eu já tinha escritos e aqueles que eu achei que faziam sentido neste conjunto. Claro que tinha mais uns quantos que estavam começados ou até terminados e que eu acabei por colocar de parte, porque achei que não se enquadravam aqui tanto. Então aqui eu tenho, por um lado, no início, Macau, a presença de Macau em vários contos, baseados em experiências, como há um que fala do tufão Ato, por exemplo, que semeou assim uma onda de destruição em agosto de 2017 em Macau. Foi um dos tufões mais fortes e que destruiu mais, portanto, deixou um rastro maior de destruição no território. Depois também o próprio conto Suicídio também foi baseado numa notícia, num caso que aconteceu em Macau. Vários destes contos foram baseados em notícias de jornal. Outro caso também foi o que refere o anúncio, que é um conto que refere o assassinato do meio-irmão do líder da Coreia do Norte. Ele vivia em Macau e foi assassinado em Kuala Lumpur por duas mulheres. Claro, isto foi a notícia, depois os detalhes sobre as mulheres e tudo mais foi imaginação, não é? Mas partiu daí. E como este, há outros. Por exemplo, também a Terra Prometida, das Mulheres Girafa, foi inspirada numa visita que eu fiz à aldeia das Karen, das Mulheres Girafa, uma realidade que eu não conhecia, que era completamente algo que eu nem sequer imaginava, não é? Até ter ido a Chiang Rai, na Tailândia, e ter visitado. Então houve todo este trabalho de descoberta, centrado não só em Macau, mas depois também em todos os outros países que eu tive a oportunidade de ir conhecendo, não é? Porque Macau tem esta vantagem de estar num ponto muito central da Ásia, que depois serve de plataforma para visitar outros destinos daquelas paragens, e aí foi também uma oportunidade extraordinária. Não, isso fica, a obra transparece isso, né? É, mas eu perguntei da estrutura, né? Porque o livro se organiza com dois pórticos, de certo modo, né? Tem a chegada, tem a partida. Uhum. Essa chegada que destaca um trecho aqui, é uma carícia feita de memória, e essa partida que nos traz a ideia de que o que fica de todas as vivências, para além do autoconhecimento e para além do conhecimento do outro, ou da tentativa
do conhecimento do outro, é esse trecho. No fim de tudo, ficam as histórias verdadeiras e inventadas, em cujo dorso cavalguei os dias, desenhando outras vidas, procurando um sentido. E, acima de tudo, a essência de uma terra colada à minha pele, que quis entender desde o primeiro olhar. Então, me parece que é um livro, assim, você disse que excluiu algumas narrativas, mas que tem uma unidade temática, É, que é a sim, unidade da sim, viagem, sim. né? No fim das Sim, sim, contas. sim, sim, precisamente por isso, não é? Portanto, porque eu quis obter esta unidade temática da viagem, por outro lado também um pouco do exílio, não é? Um certo exílio também, do deslocamento. Há aqui várias personagens que são estrangeiras, que têm dificuldade em comunicar, não é? No fundo, todos esses tópicos que marcam muito a vivência num espaço que é muito estranho, porque é diferente. Eu vivi duas experiências migratórias, uma no Uruguai, assim, prolongado, em tempo prolongado, depois também tive várias passagens pelos Estados Unidos e por outros lugares, mas durante mais tempo, portanto, vivi no Uruguai e vivi em Macau. E são realidades completamente diferentes, não é? Porque quando se chega à China, nós sentimos um pouco como os analfabetos, como os imigrantes portugueses e de outras paragens que imigravam, por exemplo, para a França ou para outros lugares que não sabiam língua, mal sabiam ler, não sabiam ler nem escrever, não é? Ali, em Macau não tanto, porque as ruas pelo menos ainda têm nomes portugueses, não é? Mas se formos para a China, um ocidental que não domine o mandarim sente-se completamente analfabeto, portanto, nem sequer tem capacidade para ler. É como se não tivesse sequer, independentemente dos estudos que possa ter, não é? E da instrução que possa ter, há essa grande dificuldade, não é? Há essa grande barreira. Exato. E essas questões da comunicação, não é? A importância da comunicação, as barreiras da comunicação, as tentativas de se chegar ao outro, não é? E de se entrar, e de se entrar na dimensão do outro, na vivência do outro, paralelamente à viagem, creio que são realmente pontos comuns, não é? Uhum. Que unem estes contos. Depois, realmente, há isso. Portanto, o primeiro conto que é a chegada e o último conto que é a partida, não é? Portanto, esta personagem é como se depois, como se fosse um livro quase escrito por ela, não é? Quase como uma espécie de um romance imperfeito, não é? Que Sim, sim. tem uma personagem unificadora, tem um capítulo inicial e tem um capítulo final. Uhum, É, uhum. é verdade. Exato. Sendo E, que o primeiro foi escrito em 2012 e o segundo foi escrito quase no final de 2021 e o último foi escrito no final de 2021, não é? Portanto, há todo esse tempo, não é? E eu, para ser sincera, pensei em vários finais, portanto, eu reescrevi, a partida foi reescrita por mim várias vezes, porque nem sempre era partida. uhum, Cheguei a uhum. ponderar que a personagem ficava, mas depois acabou por prevalecer a ideia da partida. Pois é, e a chegada em si é uma volta também, né? É, E a saída, essa partida também carrega-se alguma coisa, né? Então, se desfaz um pouco essa ideia mais simplista de uma simples chegada e de uma simples partida. Tem uma sim, coisa que eu acho que atravessa as histórias, que é justamente as relações de trabalho, né, Dora? sim, Esse tipo de viagem, né, que você apresenta nas narrativas, quase sempre é uma viagem que se faz também em busca de uma vida melhor, ou em busca de solucionar um vazio interior, ou algo desse tipo, ou uma relação afetiva fracassada, ou qualquer coisa desse tipo. Então, são viagens muito atravessadas pela necessidade também, né? sim, sim, é Inclusive, verdade. tem algo muito interessante no seu livro, que a princípio eu achava que as histórias
que começam, né, com essa chegada de uma ocidental, né, à Ásia, seriam sempre nessa mão única. E o que foi me surpreendendo nas narrativas é que você desfaz isso completamente, fazendo vários atravessamentos interasiáticos, por exemplo, né, as imigrantes filipinas que chegam a Macau, as idas. Tem viagens turísticas também, né? sim, sim, Para o Vietnã, para regiões, para outras regiões ali, para Tailândia, mas, não, mas muito disso vem do mundo em que vivemos, com relações de trabalho muito opressivas, muito sim. carregadas. Queria que você falasse um pouco desse aspecto da necessidade desse tipo de trânsito, no fim das contas, que atravessa as suas histórias. Ahm, Através deste, eu creio que este tipo de trânsito tem também muito o desejo de dar voz àqueles que não têm voz. É o caso, por exemplo, aqui da empregada filipina, não é? Que é abusada pelo patrão. É o caso também, e refiro também no contexto académico, as relações, por exemplo, uma jovem académica que também é, no fundo, abusada, explorada pelo seu supervisor, pelo seu mentor, neste caso não é bem o supervisor, é o mentor, não é? No fundo, são questões que creio que são muito patentes, claro, não se vivem apenas na Ásia, não é? Fazem muito parte do nosso mundo atual. Mas o facto de as trazer para este contexto foi também esta forma de lhes tentar dar uma voz, de Uhum. tentar que estes mais fracos, como é o caso da Filipina, como é o caso também da, da mulher de Myanmar, da refugiada de Myanmar, não é? Da terra prometida, que vai para a Tailândia para não ser morta. Porque eu creio que atualmente há cada vez mais uma tendência para se escamotear, para se esconder certo tipo de realidades. Vivemos numa sociedade onde há muito uma ditadura das aparências. E a aparência mostra sempre que há muito sucesso, mostra sempre a dimensão do sucesso, é tudo uma maravilha, não é? E depois há uma grande, uma grande tendência para esconder o resto, não é? Para esconder a outra parte, não é? Essa questão, a questão dos abusos, a questão da exploração, não é? Porque nós vivemos, tantos anos depois da abolição da escravatura, nós vivemos atualmente autênticas escravaturas, não é? Escravaturas modernas, onde há gente que é traficada, que é explorada, que vive sem dignidade nenhuma, não é? Isto em pleno século XXI. E eu creio que o papel da literatura também deve ser mostrar este tipo de questões, para que se possa também refletir sobre elas, não é? Outra questão, por exemplo, no meio académico, vivemos, não sei se aí no Brasil também se sente muito isso, mas cada vez mais há uma pressão tremenda para publicações, para uma produção que muitas vezes não reflete sequer a qualidade que deveria refletir, porque é uma produção que tem que ser em massa e tem que ter tem que ser publicada na revista com indexação e não é, quer dizer, no fundo há uma subversão dos valores humanistas com todas estas questões, não é? Que acabam por desumanizar as pessoas e por fazer esquecer os valores humanos da reflexão, da contemplação, do cuidado com o outro, do mero conhecimento, sem que por detrás desse conhecimento tenha que haver um interesse instrumental, não é? O conhecer pelo prazer de conhecer, que creio que também é importante, não é? Sim, sim. Eu acho que, entre outras coisas, você alcança muito bem isso. Eu estava pensando agora, né? Você estava mencionando
esses aspectos de uma é, ideologia de uma globalização que teria nivelado as relações humanas e transformado tudo em fronteiras abertas. E o seu livro mostra bem a dificuldade da transposição dessas fronteiras, não só as linguísticas ou culturais, mas as fronteiras políticas, do poder mesmo, do mundo do trabalho. Os pobres, no seu livro, viajam forçadamente, seja por guerras étnicas, muitas vezes, por desastres naturais, e isso dá justamente um aspecto bastante humanista à sua obra, além da denúncia das violências, né? E entre elas a violência contra as mulheres, que eu Doméstica acho que também. é Sim, sim, algo sim, muito sim, sim, evidente no sim. livro como um todo, né? Uma ou outra narrativa põe personagens masculinas nessa condição de vítimas também, como aquela história do sujeito que quer passar para Macau, atravessar um muro, e tal, Sim, sim, sim. né? Sim, a questão da imigração clandestina, não é? Da fuga, sim. Exatamente. Mas eu estava pensando também que o seu livro tem um aspecto que, voltando a esse assunto da literatura escrita por mulheres, a literatura mundial, né, que sempre foi algo escrito pelos homens, né, o cânone da literatura mundial é um cânone masculino, e você, de certo modo, desfaz isso. O quanto foi um projeto, né, trazer para o seu livro essa dimensão mundial, porque você não fala só da Ásia, você vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para outras geografias, né, amplia bastante também ah, essa ideia de trânsito, né, o trânsito é mundial. Você pensa o seu livro nesse âmbito da literatura mundial? Foi pensado nesse sentido? Curiosamente, não foi minimamente pensado nesse sentido. Embora eu me interesse muito sobre as questões da literatura. É curioso agora que fala nisso, porque nunca tinha sequer pensado nessa questão. Esta variedade de personagens e de nacionalidades e de trânsitos, um, numa primeira instância, teve a ver precisamente com pessoas que eu fui conhecendo em Macau e durante todas estas viagens, porque a verdade é que aquela zona da Ásia é um lugar onde acabam por se encontrar bastante estrangeiros, não é? De várias origens, não é? E então foi por aí que eu peguei, portanto, para dar conta de toda aquela mistura também de culturas que se ia encontrando, não é? E que eu fui encontrando ao longo de todo esse percurso de mais de 10 anos na Ásia. Foi daí que eu parti, foi muito de uma experiência pessoal e intuitiva. Eu ao escrever, é curioso que eu ao escrever estes contos, eu tentei afastar ao máximo a parte académica. Foi assim uma luta um pouco estranha, porque a certa altura eu sentia que a faceta académica estava a secar a parte da criatividade. Aliás, há um conto que é o Burnout, onde isso acaba por aparecer muito. E então nunca pensei sequer de todo nessa questão, mas agradeço-lhe muito o seu comentário, porque é realmente muito interessante. Pois é, porque são raras as narrativas, raras não, mas são em menor número as narrativas, porque justamente as mulheres viajando sozinhas é algo que é mais recente, a gente poderia Sim, dizer sim, assim, sim, é no verdade. próprio contexto histórico, né? É verdade. Quanto à questão das mulheres e do um pouco o predomínio feminino, também tem muito a ver com o facto de ser mulher e com uma questão também enfim, de sensibilidade, não é? Porque Exato. acaba por ser talvez mais simples, não é? Colocar-me na pele de uma mulher do que na pele de um homem, embora eu
também o possa fazer sem problemas, não é? Mas é essa questão da afinidade, não é? Isso determina, por exemplo, a escolha nas narrativas entre a primeira e a terceira pessoa, né? Sim, é curioso porque o meu projeto inicial era escrever um livro apenas na primeira pessoa. Mas depois foi muito. Houve contos que eu escrevi na primeira pessoa sem problema nenhum, como o caso, por exemplo, da refugiada de, de Myanmar, que saiu assim, sem. Houve outros que também saíram assim. Depois houve alguns contos que eu tentei escrever na primeira pessoa e que soavam-me completamente a falso. E curiosamente um deles era, por exemplo, o da Filipina, Uhum, não é? Eu achei isto tão estranho, como é que eu conseguia escrever na primeira pessoa a refugiada de Myanmar, mas já não conseguia escrever na primeira pessoa aquele relato do parto da, da moça filipina. Pronto, é algo que eu não sei explicar, mas o que acabei por fazer foi deixar, portanto, deixar o que estava na primeira pessoa, o que estava na terceira e não insistir, portanto, não forçar, uhum, obedecer uhum. no fundo àquilo que foi uma fluidez inicial. Mas é curioso que houve situações em que eu me esforcei e achei que aquilo não. Havia ali alguma coisa que não me soava bem. É realmente. Depois, relativamente à violência exercida, é verdade, ela continua a ser exercida sobre as mulheres, não é? Por todos, basta vermos os números da violência doméstica, não é? O número de mulheres assassinadas em Portugal, no Brasil, não é? Na Ásia, isso também acontece muito, mas na Ásia é uma realidade que é muito escondida. Portanto, os números normalmente não são muito divulgados, a não ser alguns casos assim mais. Chama, por exemplo, em Macau havia por vezes casos de mulheres que eram queimadas, desfiguradas com ácido sulfúrico, pronto, situações assim muito mediáticas. Aliás, Macau tinha, entretanto, depois isso mudou um pouco, mas Macau tinha uma lei de violência doméstica absurda. Portanto, a violência doméstica não era considerada crime. Só era considerada crime se a vítima fosse espancada durante 4 dias seguidos. Portanto, se não fosse 4 dias seguidos, já não era crime. Era assim uma coisa assim, algo absurda, não é? Mas sabemos que mesmo nos lugares onde, mesmo em países onde há uma maior proteção, não é? Ela não é assim tanta, não é? E muitas vezes a lei também não é cumprida, porque... Ah, Outra sim. questão acerca da violência doméstica é que também há muito a ideia de que quem sofre de violência doméstica é gente da classe baixa, o que não é Aham, verdade. O que não é sim. verdade, não é? É por isso que esta moça aqui, ela não é da classe baixa e nem o agressor o é, não é? Portanto, aliás, o agressor é um juiz, é alguém que sabe como contornar as, as coisas. É claro que há todo um contexto socioeconómico que pode fazer com que as mulheres de classes mais baixas, pela dependência económica, não é? Dos maridos e por tudo mais, possam ser vítimas mais frequentes, mas eu creio que é um problema que é transversal, não é? Ah, sim. Infelizmente. E continua a ser em pleno século XXI, não é? Apesar de todo o percurso que tem sido feito, não é? Claro. É, parece que se avança um pouco e se recua um pouco sempre É, né, com o conservadorismo, né? é É, verdade, é verdade. ainda uma coisa que eu acabei deixando que caberia naquela minha primeira pergunta sobre a estrutura do livro, né? É que tem uma passagem de algumas das histórias que parecem se conversar muito bem, e que parecem estar agrupadas ali propositadamente juntas, né? Que são os contos Nova Vida, Terra Prometida, Sim, Templo e um Sorriso, que são histórias que vão conversando entre si, né? Takbat ali, é verdade. falar um pouco desses três, quatro contos ali que
Sim, que sai um estes pouco dessa geografia de Macau e tal. saem, sim, e no fundo são todos eles acabaram por ser inspirados numa mesma viagem. Na viagem que eu fiz à Tailândia, na qual eu conheci a protagonista depois da nova vida, não é? Que era uma moça que tinha deixado o emprego e o namorado e tudo em Inglaterra e andava a viajar pela Ásia, completamente à aventura, à procura de novos rumos. Uhum. E depois conheci também claro, a aldeia das Karen, não é? Que deu origem ao outro conto, portanto, todos estes contos têm todo esse diálogo. E depois o outro do sorriso seria suposta a personagem depois do outro do sorriso poderia ser supostamente um dos filhos da refugiada, não é? Que não teria morrido e que Exato. teria sido encontrado. Então esses estão mesmo agrupados e têm essa relação estreita entre eles, porque no fundo foram inspirados pela mesma circunstância e por um, uma quantidade, pelas pessoas que eu conheci nessa viagem. Que, que cuidados você teve, Dora, nessas narrativas, por exemplo, né, mencionadas agora, ou nas outras também, para evitar o exotismo? Que cuidados você teve na escrita para evitar que as suas histórias fossem meras descrições turísticas ou exóticas dessa relação com o outro, né? Para ser sincera, eu não tive cuidado, não tive nenhum cuidado. Aliás, eu não escrevi a pensar em evitar exotismo, nem evitar Ah, nada. No fundo, eu deixei-me levar pela intuição e pela minha forma de viver as situações, não é? De viver e de as imaginar. Mas, muito sinceramente, eu nem sequer pensei que poderia haver ou não haver exotismo. Essa questão não me passou sequer pela cabeça. É realmente curioso. Foi, no fundo, a minha forma de tentar entender aquilo que estava à minha volta e de tentar entrar muito na. Eu sempre fui muito curiosa e sempre tive muita vontade de entrar na pele dos outros, de ficar a conhecer os hábitos, as culturas, aquilo que está, no fundo, das paisagens turísticas, não é? Das aparências. Sempre tentei ir além das aparências. E depois, no meio destes contos, é curioso, há também um que é o Ano Novo Chinês, não é? Que a protagonista é uma moça chinesa, não é? Que vai passar o Ano Novo Chinês à casa da avó. Aí eu também inspirei-me numa aluna minha de mestrado e tentei, no fundo, perceber o que é que ela sentiria ao longo daquela viagem, não é? E tudo mais, mas eu não tomei nenhum cuidado especial, portanto, foi apenas esta tendência de me meter na pele do outro. exato. E eu acho que você consegue isso assim com pinceladas muito breves, assim, né? Pinceladas biográficas, principalmente. Eu acho que isso é um cuidado que você tem em todas as histórias, de situar os personagens em termos de origem, profissão, idade, ou seja, isso muito brevemente, né? Isso dá um pouco, acho que tem relação com essa ideia inicial que você teve da narradora jornalista, né? De certo modo, Sim, né? sim, é isso, é isso. Portanto, depois, no fundo, são todas as histórias, não é? Que ela vai conhecendo, que ela vai vivendo, não é? Ao longo de todo esse percurso, não é? E o modo como ela as vai também descobrindo e retratando. Uma das preocupações que eu tive, aliás, posso dizer que a única preocupação que eu tive aqui neste livro e que se tornou assim um pouco um certo vício na minha escrita é tentar ser concisa, tentar ser concisa a ponto de dizer o máximo pelo mínimo de palavras. Portanto, há uma certa obsessão pela síntese. Sempre tive uma certa obsessão pela síntese, não é? Umas vezes pode ser positiva, outras vezes pode ser negativa, enfim, não sei.
mas tenho sempre essa tendência de tentar. O Miguel Torga dizia que escrevia a tirar palavras do texto, não é? Eu faço também um pouco isso. Pois é, porque os contos todos têm, assim, no máximo 5 páginas, né? São mais ou menos, grosso modo, isso. Então, eu queria te perguntar um pouco isso também. A gente poderia aproveitar dessa oficina de escrita, no fim das contas, né? Que você, como é que você compõe as suas histórias, né? Em termos de, você vai enxugando o texto já nasce daquele jeito. Como é que funciona para você isso, principalmente com relação a esse livro, né? Claro. Depende um pouco. Neste livro há há várias realidades diferentes. Houve alguns que nasceram quase assim, não é? Por exemplo, comparando, por exemplo, o primeiro, a chegada e a partida, posso dizer que a chegada nasceu quase assim. A partida levou várias, várias voltas, não é? Várias reescritas, não é? Reescritas. O que acontece aqui, eu creio que é também uma questão depois de intuição. Portanto, normalmente eu escrevo, depois de um tempo volto a reler. E há vezes em que eu sinto que necessita de correções mínimas, não é? Há outras vezes em que eu releio e vejo que não, que necessita de algo mais, não é? Portanto, necessita ali de outras coisas, não é? Para além de uma reformulação a nível de estrutura, a nível do próprio enredo, não é? Então acaba por acontecer das duas maneiras. Você faz uso de conhecidos que leiam os textos antes deles virem a público, ou você é a própria leitora dos seus textos? Eu tenho sido sempre a própria leitora dos meus textos. Ultimamente, e fiz isto agora para este dei a ler a mais dei a ler à minha irmã e também a uma amiga Uhum, de publicar. E percebi que realmente o dar a ler é bom. Eu nunca fazia isso porque achava que, pronto, pois enfim, as pessoas às vezes também enfim, anda sempre toda a gente muito ocupada, não é? sim, sim. Aquela história do costume, não é? Nem toda a gente tem muito tempo para, ou muito Aham, interesse, não é? Neste tipo de. Mas percebi que realmente é importante que alguém leia, não é? Mas para além disso, eu deixo sempre passar um tempo e releio, como se tivesse sido escrito por outra pessoa. uhum, Aí é essencial deixar passar um tempo a ponto de me ter esquecido do texto para depois o ver com outros olhos. Porque se claro. voltar a ele pouco depois, o meu olhar está completamente viciado, não é? Uhum, E não consigo lá encontrar nem corrigir aquilo que que seria desejável, não é? sim. Assim, essa questão da primeira pessoa, né, por exemplo. Quando eu comecei a leitura, eu fui pensando, olha, ela vai trabalhar com primeira pessoa com personagens ocidentais. Depois eu Pois. já vi que não ia ser assim. Aí eu fui fazendo, na minha recepção aqui, né, fui percebendo as constantes, né, das narrativas. A temática da viagem, a temática do autoconhecimento, o, essa apresentação das personagens de um modo um tanto jornalístico, mas muito resumidamente, para dar a quem lê um quadro sintético, né, de, de onde parte cada uma das personagens. Há também esse recuo à memória, né, muito presente nas narrativas como um todo. Há uma situação do presente e situações que são rememoradas pelas personagens. E há os finais que eu considero muito interessantes, que são finais bastante nos quais você não tenta amarrar o sentido da história e você deixa em aberto
possibilidades novas, né? Então, Uhum. me interessou muito esse conjunto de histórias, mas que tem uma unidade de estilo, de temática, que dá para a sua obra uma ideia de unidade, né? Acho que isso deve ter sido uma das preocupações suas na montagem, né, do livro como um todo, né? Sim, sim. Imagino que sim. Relativamente a E, essa questão da primeira pessoa, foi como lhe disse, eu próprio não consegui perceber porque é que eu consigo escrever na primeira pessoa relativamente a certas personagens e não consigo relativamente a outras, e também percebi que não tem a ver com o facto de ser oriental ou ocidental. uhum, Portanto, a questão deve ser outra, mas eu ainda não, ainda uhum, não consegui entender, para ser sincera. claro, né? São os mistérios É da isso, são os criação, né? mistérios, não é? Nós nunca Que nos nós conhecemos enfrentamos, né? inteiramente, não é? Exatamente. Dora, tem uma presença intertextual em algumas das histórias também. Sim, Por sim. exemplo, o conto que tem por título, né, o mesmo título do livro, tem a história da Maria Ondina Da Maria Braga também, Ondina, que sim. acontece ali. Você poderia falar um pouco dessas personagens, do Camilo Peçanha e da Maria Ondina Braga, e o quanto essas duas figuras, de certo modo, foram duplos da sua própria experiência? Sim, sim, claro. Então, quanto ao Camilo Peçanha, o conto é tal forma de o homenagear. Curiosamente, eu achei que toda a gente que visse este livro ia identificar o verso do Peçanha, mas não. São poucas as pessoas, na verdade, que conhecem o verso do Peçanha. E eu achei que este conto iria, para quem não conseguisse situar, foi no fundo uma forma de lhe pagar um certo tributo, não é? De o homenagear esta história. Um, Depois também são relativamente portanto, o Peçanha é aquela figura incontestável, não é? Influente na literatura portuguesa, na literatura brasileira, na literatura de outros países também, de língua portuguesa, não é? Portanto, foi o poeta que foi muito reabilitado pela geração de Orfeu, não é? Pelo Fernando Pessoa, que também foi muito influenciado por ele, portanto, é aquela figura incontestável, não é? E Uhum, depois também é aquela figura que teve uma forma muito única de se relacionar com Macau, de se relacionar com o Oriente, de viver, gerou uma série de lendas, não é? Desde ser opiómano, enfim, foi alguém que viveu de uma forma pouco convencional, portanto, que esteve muito à margem das convenções e optou por um estilo de vida também assim muito livre, não é? E claro, é um poeta que eu admiro muito. A Mariondina Braga é uma escritora que tem um papel muito importante na minha vida. Eu conheci a Maria Ondina Braga quando. Bem, vou começar pela história. Portanto, quando eu fui a Macau em 1991, que ganhei o tal prémio de escrita, ao regressar à Universidade de Évora, onde eu estava a estudar, na licenciatura, eu fui à livraria da universidade e estava lá um livro que se chamava Noturno em Macau, por uma autora da qual eu conhecia um ou dois contos, chamada Maria Ondina Braga. E foi muito curioso, porque eu comprei-o imediatamente e, tendo acabado de vir de Macau, eu tive aquela sensação de que aquele livro era para mim. A partir daí eu tornei-me grande admiradora da Maria Ondina, conhecia pessoalmente ainda no encontro de escritores, antes dela falecer, aí no final dos anos 90. E durante os últimos anos tenho estudado muito a obra dela. Por outro lado, também me identifico muito com, com a própria, não apenas com a parte literária, mas também com o facto dela ser também uma mulher sozinha, que viajou pelo mundo.
no tempo em que ela viajou pelo mundo, a coragem tinha que ser muito maior, porque ela foi viver para a Inglaterra nos anos 50. Quer dizer, uma mulher sozinha, solteira, ir viver para a Inglaterra nos anos 50, e depois para Paris, e depois para Angola, e para Goa, e para Macau, é realmente de uma coragem extraordinária. Depois também admiro muito tudo o que ela escreve, tudo o que ela escreve sobre, enfim, sobre o Oriente, sobre toda a escrita dela, desde os contos ao romance, a tudo mais. E sinto uma profunda afinidade com a Maria Undina. Então este noturno aqui de Ondina é também uma homenagem que eu faço à Maria Undina, porque no fundo a minha Macau foi sempre percorrida com estes dois autores também, não é? Como se eles me tivessem acompanhado sempre durante todo este meu percurso. A minha Macau e também os outros pontos da Ásia, não é? Pois é, dá a ideia de como a literatura cria o mundo também, né? Além do mundo. E cria, não é? Cria outros mundos, Exato. É, permite fixar a memória dos que também, do que vai acontecendo, não é? Também. E permite ao mesmo tempo criar outros mundos, não é? Que estão no fundo, a tal questão dos vasos comunicantes, não é? exato. É, eu queria, você mencionou o fato de nem todo mundo ou muitas das pessoas não reconhecerem o verso do Peçanha ali no título. Uhum. Eu queria te perguntar como é que foi que tipo de retorno você já teve com relação a esse livro, né? Que tipo de leitura tem sido te reportaram, né, em relação ao livro e principalmente assim, como é que tem sido visto o fato de você não embarcar na narrativa imperial, né? Assim, evitar, por exemplo, aquele tipo de narrativa que foi muito evidente em grande parte do século XX, né? Por exemplo, a literatura colonial portuguesa em África, por exemplo. Eu acho que isso se desfaz completamente no seu livro, até porque você vai tratar de outras geografias e não fica muito em busca da presença portuguesa em Macau, né? No fim das contas. Que tipo de recepção você tem tido com relação a esse aspecto? O livro teve algumas resenhas bastante positivas. Um, pronto, esta editora é uma editora pequena, não é? Que faz a distribuição é no fundo bastante limitada, não é? Mas fiquei muito feliz porque apesar disso, não é? Apesar de atualmente sabemos também que o mercado livreiro e editorial é complicado, não é? Portanto, os best-sellers têm aqueles lugares cativos, não é? E o resto, há depois muita coisa que se publica sempre. Então fiquei muito feliz com as resenhas que foram feitas. Uma delas, por exemplo, foi publicada na Colóquio Letras, pelo professor Álvaro Manuel Machado, também duas, aliás, na revista Caliban, uma delas da Sandra Souza, da Universidade da Flórida. Então, o que foi destacado nessas resenhas, de uma forma geral, foi precisamente um pouco desfazer do estereótipo, não é? Do exotismo, não é? Fuga ao exotismo. Foi também a questão de se dar voz aos, eh, a voz aos mais fracos, a questão da condição feminina também. Outro ponto curioso foi o hibridismo, porque houve quem considerasse que alguns contos não eram propriamente contos, mas eram mais crónicas, e que havia aqui uma fusão entre a crónica e o conto. Sim, E então houve realmente assim umas resenhas bastante interessantes, não é? Que me deixaram muito feliz, não é? E foi interessante. Depois, o que é curioso é que depois, quando a autora lê,
acaba por aprender coisas novas, não é? E surpreender-se porque é, é uma leitura, depois os leitores encontram coisas que o autor, sobre as quais o autor nunca pensou, não é? Claro, claro, E é daí que vem depois toda a riqueza, não é? Porque o leitor faz a sua própria criação, não é? claro. Você trouxe o nome da professora Sandra Souza, já conversamos com ela aqui Pois, no canal também, e é uma querida, assim, já esteve no Brasil algumas vezes e sim, sim, é. temos até alguns projetos, né, junto a ela, né, na área das literaturas africanas. Dora, que tipo de projeto você tem agora em andamento literário? Tá escrevendo alguma coisa? Sim, Tá com sim. alguma coisa para ser lançada? Agora estou num romance. Estou num romance, continua centrado em. Continua tendo lá como um ponto Macau, não é? Apesar de tudo o resto. Ah, está em, em andamento. Uhum. Você já Está tinha em romance andamento. antes? Não, eu publiquei uma novela em 2014, uma novela pequenininha, que é As Duas Faces do Dia, tem uma história da Uhum, Flor Bela Espanca, portanto é a Flor Bela Espanca e uma outra personagem e tudo se passa num dia 8 de dezembro. Pronto, depois uhum, há as vidas paralelas entre as duas personagens. Mas é realmente uma novela muito pequenininha, de umas 40, realmente curta, uma novela curta. Aqui, este romance também não será um romance longo, até porque eu tenho a tal obsessão, não é? da Da concisão. síntese, não é? Da síntese e da contenção, portanto será difícil que seja um romance longo. Também não quero escrever um romance longo. Mas pronto, vamos ver. Eu escrevi, o último romance que eu escrevi foi aos 18 anos, mas ficou inédito, não é? Uhum, Portanto, depois nunca mais tinha voltado. E é realmente curioso porque é uma forma de criar muito diferente. A certa altura eu notei que eu tinha um plano, não é? Para a história, mas depois as personagens tomam o comando e boicotam uhum, tudo e fazem aquilo que uhum. elas entendem. Sim, sim, exatamente. É assim uma envolvência completamente diferente. Maravilha. Então, eu acho que a gente. Você tem mais algo a dizer? Aí você quer fazer uma relação? Acho que a gente acabou não falando disso, né? Você acha que para a gente fechar, você lançou agora em 23 um livro de crônicas. Como é que foi essa distinção entre. E agora você acabou de dizer que alguns dos contos foram lidos também como uma espécie de crônica. Sim. Como é que você fez essa distinção entre as crônicas e o e os contos, né, especificamente? Ah, bem, neste caso, eu creio, eu esforcei-me um pouco para que embora também nas crónicas, depois algumas das crónicas quando saíram também houve quem dissesse que eram contos, não é? Algumas que foram Ah, publicadas, sim. portanto, o hibridismo, enfim, continua um pouco, não é? Uhum, Embora eu tenha me esforçado, de certo modo, para ir mais ao encontro das diretrizes daquilo que se considera como uma crónica, não é? uhum, Embora sempre as minhas crónicas acabam também por ter as histórias lá dentro, não é? Como uhum, acontece uhum, com os contos, e algumas têm personagens e tudo mais. Mas eu fiz então um pouco esse esforço de tentar distinguir, apesar do hibridismo e de uma certa contaminação, de tentar distinguir e de marcar estas nitidamente como crónicas. mas são situadas Ah, nas mesmas geografias, né? a geografia das palavras nómadas, por acaso tenho ali o livro, se eu puder, não tenho nenhum aqui. Não, não sei se quer que eu me levante e vá buscar ou para mostrar ou não. Pode Não sei. ser, Sim? Posso? Então é só um momentinho. sim, claro. Enquanto a Dora não volta, gente, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esses vídeos, que vocês indiquem para seus conhecidos, né? O canal tá em crescimento ainda, a gente já tem 50 e poucos
vídeos aqui, e a ideia é ir ampliando esse arquivo mais democrático da língua portuguesa, né? Pois não, Dora, por favor. Então, este é então o mais recente, não é? As palavras nómadas, Sim. que se centram, como eu disse, num leque geográfico mais abrangente. Portanto, as primeiras situam-se. A primeira crónica é a partida para o Uruguai. Uhum. Portanto, a minha partida para o Uruguai, Certo. que aconteceu em novembro de 2001. Depois há um leque, há uma sequência de crónicas passadas no Uruguai, e a seguir há outras passadas em viagem por vários sítios da Europa, para depois chegar à Ásia, a Macau, não é? Há um núcleo de crónicas sobre Macau, e também sobre outros pontos asiáticos, não é? Portanto, os outros países que eu visitei na Ásia, não é? Há depois, por exemplo, uma delas que coincide com, que descreve, por exemplo, a minha visita à Campa do Camilo, ao cemitério de São Miguel Arcanjo, a visita que eu fiz para escrever o conto A Partida do Floriram por Engano as Rosas Bravas. Portanto, há assim há no fundo esse diálogo, não é? Perfeito. Depois, depois, nestas crónicas também há um leque intertextual muito mais abrangente. São Uhum. realmente muitos os escritores que aparecem citados, Sim. ou em epígrafe, não é? Que no fundo são autores que me foram acompanhando ao longo das várias viagens, não é? Pelo mundo e pela vida também. Ah, E as então, crónicas são 50, também curtas. sim. Um, Aí também o número 50 é representativo, corresponde a 50 anos de vida. Perfeito. Então fica aí a indicação, né, de que inclusive as obras possam ser lidas em conjunto, né? Para quem está em Portugal, principalmente, tem acesso ao livro físico, que as duas obras possam ser lidas em conjunto. Dora, quero te agradecer, foi uma conversa Eu é que excelente. agradeço imenso. Muito obrigada. Falamos hoje aqui do Floriram por Engano as Rosas Bravas, um livro de contos da Dora Nunes Gago. E na descrição do vídeo eu deixo mais indicações sobre a biografia, né, da autora, da nossa convidada, e vamos falar também uma síntese do que a gente conversou aqui. Agradeço muito e Muito, até muito semana que vem. obrigada. Até semana que vem, para quem está assistindo, com mais outro livro aí. Obrigado.